Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Benza Podcast. Para hoje eu tenho um convidado que, além de ser pastor, é matemático. Estou a falar de Mariano Enyama. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Benza Podcast e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, seguidores. Boa noite, Benza. E estou feliz por cá estar. Muito obrigada. E deixa eu já desejar aqui um feliz Dia de África para todos os africanos, para todos os nossos irmãos angolanos, moçambicanos, enfim. Então é por isso que eu estou vestida desse jeito. O meu traje, a minha blusa, para representar o nosso continente africano. É isso. Então, para hoje, pessoal, o tema da nossa entrevista é um tema vasto e eu tenho plena certeza que é do interesse de vocês. Juventude, Deus e feitiço nos dias atuais. Esse será o tema que vamos abordar hoje com o pastor Mariano Enyama. Eu captei todas as perguntas que vocês deixaram lá na nossa caixinha de perguntas. Eu vou expor aqui todas as perguntas e o nosso querido convidado vai responder todas elas, sem exceção de nenhuma, não é isso? Exatamente. Então, vamos começar. Pastor Mariano Enyama, mais uma vez, muito obrigada. É a primeira vez que recebemos um pastor cá no Benza Podcast. Sinto-me feliz, né? Lisonjeada. E que Deus esteja presente aqui nesse momento. Amém. Então, a pergunta que mais os nossos seguidores lá no Benza Podcast deixaram lá na nossa caixinha de perguntas é: o que é o feitiço? O que é o feitiço? Será que o feitiço mesmo realmente existe? Será que quando estamos a nos referir de feitiço, estamos a nos referir, porque muitos dizem que o feitiço são poderes que nossos ancestrais deixaram-nos, mas pelo modo que é usado por práticas malignas, é que, professor, explica-me, queremos entender, o pessoal lá de casa também quer entender. Vamos dar início ao nosso podcast com essa questão. O que é o feitiço? Benza, Sim. Na verdade é um tema muito pertinente. É um tema que, se calhar, ali os nossos seguidores poderão se questionar. Mas antes eu gostava de agradecer a Deus, né, por terem então escolhido esse tema. Porque hoje temos nos deparado com situações um tanto quanto candentes com relacionado à situação de feitiço. Quero já dizer que o feitiço existe e é real. Não é um tabu. Isso não é uma questão de tradição. Mas até a Bíblia vem relatar sobre o feitiço. Eu gostava de responder da seguinte maneira: o que é o feitiço? É algo provável, né? Algo provável em que, primeiro, Deus não aprova as práticas de feitiçaria. Deus não aprova. Mas o feitiço, se nós irmos na tradição judaica falar sobre o assunto de feitiçaria, usava-se, ou então era denominado como magia, né? Ou adivinha. Se nós viajarmos no livro de Samuel, primeira carta de Samuel, ou primeira Samuel, se me permitir que eu mesmo abra aqui a Bíblia, Sim, para percebermos, não é? Vamos entender o que é o feitiço. Pessoal, vocês lá de casa também, se tem uma Bíblia ao lado, podem, qual é o... Primeiras Samuel. Primeiras de Samuel. Sim. Capítulo 15, versículo 25. Benza, repare que este assunto de feitiçaria é um assunto muito antigo. Não é novo. Isso não começou nos dias de hoje. Existia um rei chamado Saul, rei de Israel. Era um rei que primeiro Deus verificou a Saul que Saul havia perdido a autoridade que lhe havia sido conferido por Deus. E Saul foi pegar as práticas
abomináveis por Deus, para que então ele pudesse ter aceitação a Deus. No livro que nós lemos, em 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 25, diz a palavra do Senhor: agora, peço-te, perdoa o teu erro, retorna comigo para que eu adore ao Senhor. Deus está a dizer a todo aquele povo que havia abandonado a essência de Deus e meter-se em prática de feitiçaria, para que eles tivessem a aprovação de quem? De Deus. Aleluia. Então vemos que o feitiço é algo provável por Deus. Quando alguém recorre a feitiço, isso significa quebrar os mandamentos de quem? De Deus. Mas feitiço é um assunto real. E é um assunto que é discutido hoje nas famílias, nas igrejas e na comunidade. E se hoje alguém sonhar mal, eu, por exemplo, se sonhar com a benza, o que virá na minha mente? Que a benza é feiticeira. Mas em algumas circunstâncias não é verdade. Mas o feitiço é real e o feitiço existe. E Deus não aprova a prática de feitiçaria. O feitiço é real. E eu posso te garantir e te mostrar pessoas que nós já oramos com ele, eram feiticeiras. Umas entregaram até as suas macumbarias, mas fruto de oração. Porque só se quebra o feitiço com oração. Sem oração não se quebra o feitiço. Mas o feitiço é real. E também é real que existem dois mundos. Nós temos o mundo do ocultismo e o mundo de Deus. O que é o mundo do ocultismo? Satanás, vimos Deus na sua essência, havia feito o homem perfeito. Fez o homem como Deus. Se nós irmos em Gênesis, Deus quando disse que façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Deus estava a dizer, vou fazer alguém que será como Deus. E esse homem Adão, que foi feito imagem e semelhança de Deus, era como Deus. Por quê? Porque Adão tinha domínio de todas as coisas. E esse mesmo homem Adão foi coagido, foi traído por um agente que era de um outro mundo, que é o mundo do ocultismo. Quem é esse homem? Satanás. Repare que quando Adão peca, Deus faz primeiro o homem, não é? Fala o homem não no gênero, mas homem na sua deidade. Porque no homem já existia a mulher. Porque Deus dá um sono profundo a Adão, e a partir de Adão tira a mulher a Eva. Por isso que quando Deus traz a mulher a Adão, Adão cismou de uma tal maneira, disse, uau, esta é agora osso dos meus ossos. E repare que aquilo que Deus havia orientado a Adão, Adão quebra o princípio. Adão orientou a sua mulher, a sua esposa, de tudo aquilo que Deus no princípio disse, que tenha toda essa árvore, neste vais tocar, nesse podes tocar, e te servirá de quê? De mantimento, de alimento. Só que, quando Adão se ausenta de Eva, e a Eva aí peca, vem a serpente e domina a mulher e cai em pecado. Só que essa pessoa que veio coagir, que veio fazer com que a Eva caísse em pecado, esse é um dos agentes de Satanás. Quem é Lúcifer? Quer dizer que o mundo satânico e o mundo de Deus são mundos diferentes. Há um mundo que é do diabo e outro mundo que é de Deus. E todos aqueles que são do mundo de Deus não têm prática de feitiçaria. Mas os que são do mundo de Lúcifer, de Satanás, estes sim têm a prática de feitiçaria. Por isso é que feitiço, a Bíblia descreve sobre assunto de feitiço. Não é assunto novo, é assunto mesmo antigo. Começou já há muito tempo. Feitiçaria. Ok. Pastor Mariano, umas das questões, né, que os nossos seguidores acabaram de deixar lá na nossa caixinha de perguntas. Eles perguntaram o seguinte, se é o feitiço, se é possível
usar a prática do feitiço para fazer o bem. É possível? Não é possível. Não se faz feitiço para fazer o bem. Porque fazer feitiço, nenhum feitiço fará bem a alguém. Porque eu, quando vou para fazer feitiço, estou a ter a anuência de prejudicar a outrem. Repare bem, hoje há um modelo de feitiçaria que mais se usa, o chamado tala, não o chamado de gimbaço. Sim. Eu não vou comprar um gimbaço para pôr na benza e vai lhe fazer bem. É para destruir o que é bem? A benza. E feitiço é isso. Feitiço é uma prática de destruir a outra pessoa. Não existe alguém que receba feitiço para o seu próprio benefício, ou seja, para fazer o bem de uma outra pessoa. Não existe. Quando eu vou buscar um feitiço para alguém, tenho a ideia de que o que eu vou pegar é para destruir a outra pessoa. Feitiço não se busca para fazer o bem, mas apenas para destruir. É para destruir. Repare bem, Paulo chega a uma cidade em que tinha uma mulher. Essa mulher, todos aqueles que sonhavam mal, os que tinham problema, iam até ela para ir adivinhar. Vai adivinhar quem está a te fazer mal. Essas práticas, se eu tiver com dor de barriga, vou a alguém para dizer que não, quem está a te fazer essa dor é a benza. O que virá na minha mente? É algo benéfico ou então algo maléfico? É maléfico, obviamente. Só que quando Paulo entra ali, viu a multidão, ia até essa mulher. E Paulo deu conta que a mulher tinha prática para destruir a comunidade, para destruir o povo. Então Paulo, cheio do Espírito Santo, foi até essa mulher e expulsou o demônio de adivinha. Paulo expulsa o demônio de adivinha nesta mulher. Então, falar de feitiço não se diz que vou buscar feitiço para fazer o bem. E até a quem quer ser rico, por exemplo, vai a uma prática de feitiçaria. Pode até te fazer bem até um certo ponto, mas depois vai te cobrar. E ao te cobrar, uns quando vão para buscar o feitiço, de forma inocente, leva uma galinha ou um galo. Não sabe o que significa o galo ou então a galinha. Quando eu levo um galo, estou a entregar o meu pai. Levar uma galinha, estou a dar a minha mãe. Quer dizer, amanhã, quando ele quiser receber o prometido, eu estou ciente de que não dei o meu pai porque entreguei um galo. Então minha isso mãe... quer dizer que lá no mundo espiritual, coisas que nós achamos assim que são coisas simples, como por exemplo um galo, uma galinha ou uma barata, lá no mundo espiritual aquilo pode significar a vida de uma pessoa. Exatamente. Exatamente. Eu quando vou para fazer um pacto, se levar uma galinha, levar um galo, estou a entregar a alguém. Se é galinha, estou a dar a minha mãe. Se é galo, estou a dar o meu pai. Porque eu vou lá fazer um pacto, vou fazer aliança. Ao fazer essas alianças, ele vai me dar e também tenho que lhe dar. Devo dar quem? Obviamente, estou a dar a minha mãe se for uma galinha. Estou a dar o meu pai se for um galo. Umas até levam banheira. Umas levam água. Lhes pedem óleo. Porque repare que a consagração é feita de sangue. No mundo espiritual, o sangue tem muito significado. Porque se eu pegar uma galinha, quebrar a cabeça e pegar o sangue e aspergir, estou a representar o selo da minha aliança que eu fiz com este homem que me dá o feitiço. E esse feitiço amanhã vai me cobrar caro. E vai me cobrar caro. Terei uma família miserável, destruída, porque hoje as famílias estão a ser destruídas por conta de feitiço. As famílias estão a ser desfeitas por conta de feitiço. E algumas famílias, o feitiço de forma hereditária.
Aquilo vão distribuindo de geração em geração. Nós acompanhamos, fizemos um serviço de oração com uma jovem. A jovem fazia parte de uma igreja em que eu também fazia parte. Como o avô estava já à beira-morte e era alguém que tinha toda a macumbaria, queria passar na primeira neta. Só que a primeira neta é crente e ela nega. Como é um assunto de família, tinham que reunir e obrigar a menina a receber o feitiço. Quer dizer, que ela seria uma nova geração para então distribuir as demais que estarão vindo. E ela veio ter conosco, estava a acontecer, e nós tínhamos que quebrar. Aquilo levou dias e horas de oração para quebrar todo esse espírito. E hoje as pessoas são bruxas, mas não sabem que é feiticeira. Ela mesmo é bruxa ou é bruxo, mas não sabe que essa pessoa é bruxa. Umas recebem de forma inconsciente. Por isso é que não devemos receber alimentações toda hora. Não, come só isto aqui, bebe só isto. Umas recebem feitiço na comida, na bebida, e outras em relações sexuais. Porque ali é uma aliança de sangue. Na relação sexual entre uma mulher e um homem, se o homem for bruxo, vai trazer também a bruxaria a quem? A mulher. Por isso nós temos sempre dito às nossas irmãs, quando for para ter um compromisso, primeiro apresente a Deus. Porque senão amanhã terás alguém que estará consigo que você não sabe se é feiticeira ou não. E temos muitos homens na Bíblia que coabitaram com mulheres bruxas. Mas só que Deus, como é tão misericordioso, nunca vai te revelar que a tua mulher é feiticeira. Porque se te revelar, o que vai acontecer? Vas abandonar a tua esposa. Como Deus é contra o divórcio, então tu viverás com a tua esposa que é feiticeira até Cristo vir. Oh! Pessoal, vamos entregar os relacionamentos na mão de Deus. Se calhar estamos a namorar aí com bruxos, bruxas, na inocência. Pastor Mariano, qual é a diferença entre curandeiro e quimbandeiro? Porque dizem que o curandeiro é aquele que cura. Por isso que eu fiz aquela questão, né? Se é possível usar a prática do feitiço para boas ações. Porque tem muita gente curandeiros por aí que tratam, por exemplo, doenças, como por exemplo a tala. Uhum. A tala é uma doença que só é tratada com medicamentos tradicionais e não curandeiro. O curandeiro é aquele. Qual é a diferença entre o curandeiro e o quimbandeiro? Beza, olha, eu vou começar assim. Curandeiro e quimbandeiro. Todos eles fazem as mesmas práticas. Só que hoje as pessoas entendem que curandeiro é aquele que cura e quimbandeiro é aquele que adivinha. Tanto o curandeiro como o quimbandeiro, todos têm a mesma prática. Repare que há tempos levamos alguém que estava com tala, uma pessoa muito chegada a mim, não vou dizer o nome, e nos foi dito que essa pessoa só trata, é curandeiro. Porque a palavra o curandeiro vem de cura, né? Entendemos. Sim, assim, curandeiro é cura. Quimbandeiro é aquele que feitiça, não é? Feitiça, ou então adivinha quem é que fez isso. Nós fomos até a esse senhor, porque disseram que ele trata apenas com medicamento tradicional, vai por ali alguns pó, não sei o que e tudo mais. Só que posto lá, ele faz aquilo que é chamado na medicina convencional, a consulta, né? Vai te consultar. O que você sente? Dói como? E ele foi fazendo essas perguntas. Como dói? Está a doer até aonde? Porque a dor vinha até ao coração. Só que no final, ele disse que eu vou tratar isso. Eu trato com pó, trato com lâmina, e vou fazendo os cortes e tudo mais. Só que ele depois disse, também posso dizer quem fez isso.
E eu disse, alto aí. Nós viemos até aqui porque disseram que você apenas trata. Se já é adivinhar, também você é conivente dessa doença. Você sabe. Então, repare que tanto o curandeiro como o quimbandeiro, todos têm a mesma prática. Não há diferença nenhuma. Não há diferença. Porque o quimbandeiro vai adivinhar e vai te feitiçar. O curandeiro, ele pode até te tratar, vai adivinhar também, vai te feitiçar. Os dois têm a mesma prática, têm as mesmas ações. E há uma senhora, há um relato que passou há um ano atrás, uma senhora vendia a chamada tala. Vendia. Alguém foi até o seu sítio, comprou a tala e deu um valor que carecia de troco. Quando a senhora foi para ir trocar, o indivíduo que compra põe na cadeira de quem? Da senhora. Eu acho que eu vi essa notícia. Isso aconteceu nos Kwanza. Exatamente. Também no mercado do Kikolo. Uhum. Então, o jovem deu uma nota e carecia de troco. Quando a senhora foi para ir trocar, ele pega a tala, põe aonde? Na cadeira. Repara um detalhe. Por que eu vender coisas que prejudicam os outros? Tanto eu que vendo, eu que vou comprar, o que vou tratar e adivinhar, temos as mesmas práticas. Todos nós somos do mesmo complô. Somos todos feiticeiros. Somos todos agentes de Satanás. Porque eu que vou vender, sei que isso faz mal. O que vou comprar, sei que quando eu pôr alguém, vai lhe fazer mal. E também o indivíduo que vai tratar está à espera das pessoas que recebem a estala para me tratar. Então, benza, tanto o curandeiro como o quimbandeiro, todos têm a mesma prática, não há diferença nenhuma. Não há diferença. Todos eles são agentes de Satanás. E esses aqui não herdarão o reino de Deus. Quem faz o uso dessas práticas não vai para o céu. O feiticeiro, se nós irmos em Apocalipse, capítulo 22, no versículo 15, ele vem dizer os beberrões, não sei o quê, os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. O reino de Deus é para os filhos de Deus, aqueles que creram verdadeiramente no Evangelho de Cristo. Porque o reino do Senhor Jesus Cristo não é para bêbado, não é para feiticeiro, não é para... Quer dizer, todos aqueles que têm a prática de feitiçaria não herdarão o reino de Deus. Não vão para o céu. Só que nós temos apelado, arrependam-te enquanto é cedo. Porque ninguém conhece o amanhã, somente Deus. O amanhã pertence a Deus. Então é o momento de cada um de nós refletirmos. Vale seguir o feitiço ou seguir Jesus? Mas o conselho é, seguimos quem? Jesus. João já escreveu no Evangelho, no capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê, eu que crio em Jesus Cristo, não vou ter prática de feitiçaria. Por isso é que quando eu ouvi o tema, falar sobre juventude, e hoje nós temos uma juventude acelerada, querem que as coisas aconteçam no momento, não querem esperar o tempo de Deus. Pastor Mariano, como a juventude pode conciliar sua fé com os desafios e tentações da vida moderna? Aleluia. Eu gostaria de começar com uma palavra de Jesus em João, quando ele disse que no mundo tereis aflições. No mundo teremos problemas, teremos dificuldade, teremos tanta perseguição. Mas ele vem terminar dizendo que mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós só podemos vencer as dificuldades como jovem, só podemos vencer os problemas como jovem quando olharmos unicamente para a cruz. Porque nessa terra que vivemos existem muitas dificuldades. E se nós não tivermos a nossa fé firmada unicamente em Jesus, vamos desviar do caminho. Porque o único caminho é Cristo. O único caminho, o único modelo de excelência é Jesus Cristo.
E quando a tua fé não é alinhada em Cristo, virão tentações, vais cair. E hoje, benza, há muita tentação pelo caminho. É só você passar ali à esquina, vai encontrar um bar já. Cerveja, mulheres e até uma semi-nua. Se você não tiver a tua fé firmada em Jesus, você cai. Então, como jovem, queremos aconselhar, nos foquemos somente em Jesus, porque esta sociedade está doente, está mesmo doente. Se não abraçarmos a cruz, vamos cair, porque em qualquer canto há seduções. Se não é bebida, vamos encontrar as mulheres. Se não é mulher, vamos querer cair em feitiçaria. É só olhar aqui na EPA, o meu amigo está a andar com um Hammer, está a andar com um Tundra, mas estudamos junto, somos da mesma academia, como é que eu não tenho? Vai querer cair e perguntar, mas qual é o segredo? E quando te mostrar um segredo, você abandona o foco. E o foco é Cristo. Há muitas jovens hoje, quando você passa pela estrada, miúdas andar com grandes carros, não pergunte se conseguiu como. Não pergunte aonde é que comprou. Mas olha somente para cima. Como diz o salmista, olhemos para os montes. Olhemos para os montes. Porque é de lá onde vem o nosso quê? Socorro. Que este carro você tem em Cristo. Que tem emprego, tens em Cristo. Que tem uma formação boa, tens em Cristo. Creia somente e não se desvie do foco. Porque esse mundo está doente. Essa nossa nação, sobretudo em Luanda, eu vivo na vila. Há ali um barulho onde dizem estragalar. Encontra jovens de 11, 12, 13 anos a se prostituírem. Meninas pequenitas a andarem com mais velhos. E você para, Jesus, vem cá ver isso. Umas é por vontade, umas é pacto, porque há mulheres que não ficam bem sem fazer sexo, porque tem pacto. Feitiçaria. Se não fazer sexo, não se sente mulher, não sente-se amada, não sente-se valorizada e abandonam aquilo que é o alvo principal, que é Cristo. Aleluia. Amém. Pastor Mariano, qual é o papel da religião na vida dos jovens hoje em dia e como isso tem mudado ao longo do tempo? Qual é o papel da religião? Uma vez que os jovens hoje em dia querem ter tudo rápido, o imediatismo está a falar mais alto. Então, onde é que a religião atua? Eu até, em vez de dizer religião, eu queria dizer a igreja. A igreja, nesse caso. Porque onde é que a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Todos nós fizemos parte do corpo de Cristo. A igreja joga um papel preponderante na sociedade. Sociedade sem igreja, sociedade morta, caducada, perversa. E a juventude sem igreja, ela é morta. Então a igreja aparece para modelar, para ajudar os jovens a se firmarem na fé. É triste, temos muitas igrejas hoje que estão fechadas, estão confinadas num sítio. Jesus, ele começa com a igreja com uma palavra, idem, anunciar. A igreja tem que sair à rua para anunciar. Temos jovens hoje a morrerem. Também porque a igreja está muito fechada. Tem que sair, tem que anunciar o reino. Tem que anunciar a salvação. Anunciar aos jovens de que Jesus, ele vive e viverá para todo sempre. Amém. A igreja tem que sair. Eu quero também aqui apelar aos pastores, líderes religiosos, que não afunilem os obreiros. Permitam que elas saiam à rua para anunciar. Há tanta gente hoje morrendo e umas estão a morrer não conhecendo Cristo, porque a igreja está fechada. Ela tem que sair, porque ela é muito importante para a vida do jovem. Não só jovem, toda a sociedade.
tanto os mais velhos, criança, idoso, precisam ouvir Cristo. Quem vai anunciar Cristo? É a igreja. Porque se não sair a igreja, não teremos evangelho. A igreja tem que sair para a rua para anunciar o evangelho da salvação, para repreender as más práticas. Repare que hoje dizem o índice de delinquência, de prostituição, uns atribuem a culpa onde? Ao Estado. Eu não olho ao Estado, eu olho à igreja. Porque se a igreja saísse à rua para anunciar, a menos ia baixar o índice de delinquência, de prostituição, ia baixar. Mas nós, a igreja, estamos no cadeirão, no sofá, esperar Cristo. Como é que fica a sociedade? Como é que ficam os jovens? Os jovens precisam ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus está na igreja de Jesus. Está nos homens que Jesus veio morrer por ele. Aquele que ele disse, idem. Só que primeiro Jesus chama, em Mateus 11, 28, disse Jesus, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ali não é canseira de peso, mas é pecado. Está dizendo que todos vocês estão cansados dessa vida perversa, dessa vida pecaminosa, dessa vida de arrogância, dessa vida tão triste, vinde a mim. E Jesus é tão bom, ele recebe todos como você está. Você vem sujo, vem deficiente, vem cego. Até nós podemos ter preferência, não é? Nós queremos escolher aqueles que estão mais limpos, mas Jesus não. Ele chamou todos aqueles, vinde a mim todos vós que estáis cansados. E nós temos que vir a Jesus. E vindo a Jesus, vamos receber o ensino dele. Depois de estar bem ligada aos ensinos, agora vamos ir aonde? Ir para a rua. Vamos para a rua, ali lá na Cuca, tem jeito de ouvir Cristo. Vai na margem dele, anda de noite. Há quem tem que ouvir sobre Cristo, ouvir sobre a salvação. E são jovens. Se ela não sair à igreja, os jovens morrem. Porque não tem ninguém que virá trazer o ensino genuíno. O ensino genuíno não é aprender sobre a matemática, direito. É falar sobre Jesus. É o ensino que não passa e nunca vai passar na moda. Aleluia. Então a igreja é muito importante nesse lado. É muito importante na vida dos jovens. Porque se a igreja não sair, os jovens com essa tamanha velocidade vão cair. Então tem que ter a igreja para orientar, para instruir, para discipular, para orar a favor dos jovens, para depois enviar os jovens, depois de bem discipulados, irem anunciar o reino de Cristo. Pastor Mariano, qual é o impacto das redes sociais e da tecnologia na vivência da fé pelos jovens? Hoje, ela é importante, as redes sociais, na vida dos jovens. Só que eu tenho estado triste há um tempo atrás, né? Existem jovens, em vez de publicitarem o dono da publicidade, eles se autopublicitam. Porque redes sociais é um meio de comunicação para o evangelho. Porque hoje há indivíduos, né, por conta das suas agendas, trabalho, não conseguem ir para a igreja. Mas já no serviço tem um telefone, um smartphone, ele consegue ver os seus cultos. Só que repare que os jovens hoje, em vez de publicitarem Jesus, eles estão a se publicitar. Quer dizer que ele torna-se mais famoso do que Jesus. Então, eu ainda entendo que é importante que as redes sociais elas devem funcionar. E os jovens têm que usar bem as redes sociais. Usarem mesmo bem. Usarem bem para o meio de evangelismo, de evangelização. Usarem não como mero capricho, não como a sua exposição pessoal, mas sim para anunciar o reino de Deus. Os cultos têm que passar por via online. Eu, na minha igreja, todos os domingos, o culto passa na minha página. Mas o centro primordial é anunciar Cristo.
é o Evangelho de Jesus Cristo. Porque repare que há pessoas que até nunca foi à igreja. Ele, ao acessar a internet, ver um culto, a palavra, quando lhe tocar, o Espírito Santo lhe usa de forma tremenda e acaba se convertendo. Mas quando eu, como jovem, sei usar como? Para anunciarmos o reino de quem? De Deus. Ela é importante na vida dos jovens, na vida da igreja, que elas devem funcionar na igreja e os jovens devem saber como usá-lo e usá-lo bem é anunciar o Evangelho. A internet é fundamental na vida dos jovens, mas quando usamos para anunciar o reino de quem? De Jesus Cristo. Então, nesse caso, as redes sociais também é um meio de evangelização. Exatamente. Okay. Nós podemos evangelizar na internet. Podemos evangelizar na internet. O Evangelho usa-se por muitos meios. Pode ser de forma presencial, forma virtual. E hoje, repare, até a televisão também usa, né, para evangelismo. Repare que todos os domingos, tanto no canal 1 ou canal 2 ou até a TVzinho, passa os programas religiosos. Então isso é um meio de evangelização. É um meio de evangelização. Porque se eu não usar para evangelizar, estou a procurar a minha honra, a minha glória. E a honra não é para ti, nem para ti a glória, é para Cristo. Mas temos que usar para evangelizar. Porque existem zonas que não tem igreja. E nós estamos a falar aqui em Luanda. E eu tenho dito sempre, é importante que em cada rua nasçam mais igrejas para fechar os bares. Elas devem nascer as igrejas para fechar os bares. Porque existem zonas, nós vamos encontrar mais lanchonetes e poucas igrejas. Nem também conseguem evangelizar por meio do quê? Da internet. Porque o tempo que tinha que evangelizar na internet está no bar. Ou está no Facebook. E nós, ao usarmos o Facebook, é para fazermos uma publicação sobre evangelismo. Fazer publicação sobre o anúncio do reino de Deus. Eu tenho feito isso e tenho feito muito bem. Eu, na minha página, que até uns têm ficado um pouquinho escandalizados, porque a minha página é Matemático Mariano Inhamo. Essa é a minha página. E todos os dias tem uma palavra de fé, palavra de fortalecimento, palavra de crescimento. É só acessar a minha página, todos os dias tem uma palavra de fé, uma palavra de evangelismo, uma palavra que vai permitir com que você achegue-se mais a Cristo. Então queremos dizer ao jovem, use a internet como meio de evangelização. Não para visitar as fotografias das mulheres, né? Dos bares. Até quando está a beber já a cerveja, é selfie, né? É uma pose, já foi me diz. Mas não querem anunciar o reino. E uns são mesmo crentes. Uns são crentes que vão todos os domingos à igreja. Mas você vai para a página dele, vai encontrar pornografia. É pornografia. E até quando também teve intimidade com a sua namorada, vai levar aquilo aonde? Na internet. Então não façam isso. Usem a internet ou as redes sociais como meio de evangelização. Porque fazendo isso, estaremos a ganhar esta Angola, Luanda e todo o bairro será para Cristo. Amém. Aleluia. Nós tínhamos ontem foi comemorado o Dia da África, dia 25, e nós tínhamos evangelização, tínhamos o God. Nós demos aí o nome God Cacoaco, Cacoaco para Deus, Cacoaco para Cristo. Saímos às ruas para evangelizar. Uns foram fazendo na internet. Ele fazia um live direito, pregar a palavra de Jesus Cristo. Uns saíram com trailer para anunciar. Uns ficaram no local também anunciando com as colunas, pregando o evangelho. Repare que a nossa oração é que dentro de um ano, Luanda toda seja para Cristo. Que não haja mais bares para distrair os jovens. Tem que existir mais que igrejas para pregar o reino de Jesus Cristo. Aleluia. Amém.
Pastor Mariano, já alguma vez vivenciou uma história, né, de jovens que estavam em maus caminhos, né, que estavam no mundo da delinquência ou da droga e por intermédio da igreja conseguiu se reconciliar com Deus e tornar-se uma pessoa cristã? Eu sou um deles. Eu sou um deles. Conta-nos lá como é que foi. Agora fiquei curiosa, tenho plena certeza que o pessoal lá também quer saber como é que foi. Na verdade, eu não fui bandido, não usei droga, mas fui um sei lá. Só Jesus sabe. Eu praticava artes marciais e para quem treina sabe, eu fui lá naquele mundo condecorado com cinturão preto e nós tínhamos pacto. Benza, repare que quando falamos aqui sobre o mundo de feitiçaria, se tu ires a um cemitério, nas campas tem números. Sim. E nós invocávamos esses números de campa. Éramos tidos como, quer dizer, nós chamamos o nome de profeta. Quando alguém tivesse a lutar, invocava esses profetas, vinham incorporar no teu corpo e você realizava ação. E a minha conversão foi um mero milagre de Deus. Não, como é que foi? Como agora eu quero saber detalhadamente. Tu treinavas artes marciais, né? Artes marciais, vocês tinham um pacto. Como é que era esse pacto? Pode contar à vontade. Eu tinha o chamado SPRI, não sei se já ouviu falar desse SPRI. Um SPRI. Esse SPRI é feitiço. Nos faziam cortes. Por isso é que você vê, nós estamos aqui a falar sobre a pessoa quando está doente, vai para um curandeiro, vão te fazer corte. E depois do corte vão te metendo lá em algumas coisas. E nós tínhamos feito isso. Nos faziam corte, fazíamos invocações com vela branca, vela preta, vela vermelha e metíamos o círculo para invocar os deuses. E isso era para qual objetivo? Vários objetivos. Depois de invocar os deuses. Vários objetivos. Uma é para ter fama, a outra é para ser bom lutador, a outra é para ter muitas mulheres. E as mulheres não nos negavam. Nós tínhamos muitas mulheres. Não nos negávamos. E tudo isso é mero feitiço. E eu, quando fosse para um óbito lá no cemitério, não entrava. Porque se eu entrasse ao cemitério, aquilo fazia interferência, porque eu tinha o número da campa, porque eu invocava esses profetas que estão ali. Se ir para o cemitério de noite, os muros de dia parecem tão pequenos. Aquilo são tão altos que ninguém consegue pular para ir para o outro lado. Os muros do cemitério. É só ir para lá. Você vê, tipo, aquilo é muito baixo. Sim, porque quando nós vamos ao funeral, não é isso, Rosa? Quando nós vamos assim, o funeral, por exemplo, o cemitério do 14, né? Aqui da Mulemba, os muros são assim, pequenos, são pequenos. Aquilo é no mundo físico. Se então, você vê no mundo espiritual, aquilo é tão alto. Nenhum demônio consegue pular. E para ir para ali tem que ter acesso. E como é que vocês conseguiam entrar para fazer o ritual? Na verdade, eu fazia ritual em casa. Faziam em casa? Em casa. Mas invocávamos os números. Mas tem pessoas que faziam lá. Ao fazer lá, tem que ter acesso. Tem que pedir permissão. E você de noite entra, faz o teu ritual e depois sai. Repare que, eu estava aqui a falar no começo. Existem mulheres que quando querem estar no mundo da fama, vão para o cemitério fazer relações com cadáveres. Isso mesmo é real? Realidade. Fazem relações com cadáveres, com mortos. Homens também vão fazer relações com mulheres. Há tempos, no cemitério de Benguela, encontrou-se uma jovem morta, enterrada, nua, e foi abusada sexualmente. Eu ouvi também essa notícia. E isso aqui, não é coisa do nosso mundo. São assuntos espirituais. São coisas do outro mundo. Quer dizer que no mundo espiritual, eles não veem como nós vemos. Eles veem numa outra latitude, numa outra visão, num outro ângulo. Por isso é que eu disse muito bem aqui, quando alguém, como dizem, está no auge, né? Mundo da fama, está
explodiu, né? Cresceu financeiramente, está andando com carro top de gama. Não pergunte aonde é que foi, que foi buscar. Não pergunte. Porque se perguntares, vai te dizer. Há tempos há um pastor nigeriano que morreu. Ele abriu a igreja não crescia. Não crescia a igreja. E viu outro colega pastor, abriu a igreja crescia de uma maneira exponencial. Os fiéis vinham de uma maneira que até todo mundo ali dizia, mas como assim ainda agora? E ele foi perguntar, mas o que é que você faz para crescer o que é a igreja? Le levaram numa zona, foram até a praia, perdão, invocarem sereias. A sereia sai da água, vem até onde eles estavam, e ele foi obrigado a fazer o que? Relações sexuais com a sereia. Mas sereia mesmo de sereia? Sereia. Ele foi feito em posição de mão. Quando lhe colocaram a mão na testa, ele recebe todo tipo de demônio. E ele diz que quando foi para uma igreja para ir pregar, só levantou a mão e todo mundo na igreja começaram a cair. Começaram a cair. E hoje, eu sou alguém que sempre eu digo, eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio na manifestação de Deus. Eu creio nos dons ministeriais. Eu creio nos ministérios que Jesus deu à igreja. Se nós irmos no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, aí Cristo vai dizer, ele mesmo deu uns para apóstolos, outro para profeta, outros para evangelistas, outro para doutores e mestres e outros para pastores. Mas com uma finalidade, para o aperfeiçoamento do corpo de quem? De Cristo, que é a igreja de Deus. Mas repare hoje, temos líderes e pastores que aparentam ser pastor, mas são do outro mundo. Fazem consagração para encher a igreja, para terem fama, para terem poder. Esqueceram que o poder já nos foi dado em Atos capítulo 2, quando desceu em nós o Espírito Santo. Mas ainda querem aumentar outras forças ocultas. Então é assim o mundo satânico, o mundo espiritual. Quer dizer que quando tu vas a um cemitério, no mundo natural, nós estamos vendo nesse mundo aqui, são muito pequenos. Mas no mundo espiritual, nenhum demônio consegue pular para aí dentro. Ninguém consegue sair para sair fora. Ninguém. O muro é tão alto e tem que pedir permissão. E existem alguns agentes que de noite saem do cemitério, vão para outros dancing. Em 92, não sei se vocês conheceram Namandol. Namandol, nas mangueirinhas, onde nós, naquele tempo da juventude, íamos lá para ir dançar. Há um jovem pediu um pé de dança a uma jovem. E a jovem disse que estava a sentir frio. O moço deu o casaco à jovem. Naquela conversa amena, um pé de dança. Só que depois a jovem dá as indicações da rua em que ela vivia. E o jovem entendeu ir procurá-la e também pedir de volta ao seu casaco. Só que vai justamente na casa em que ela vivia, com o nome, dizendo que não, esta jovem morreu há muito tempo. Há muito tempo. Mas não pode, estava comigo ontem à noite, lá no Dácio, morreu há muito tempo. De tanto insistir, a família levou o jovem até o cemitério da Mulemba. Chegando lá, encontraram um casaco por cima do quê? Da campa. E isso existe. Por isso é que jovens tenhamos muito cuidado. E há uma jovem que nós oramos com ela, no desvio da barra. Se apaixona com um jovem, um senhor, tem muito dinheiro. Aquilo é uma paixão tremenda. E repara que o senhor também, depois ficou ausente. Ele sempre que estava ajudando, ele dizia, não, a minha irmã vive no Golfo 2, na rua X, na rua Y. E quando o jovem desaparece, ligava, já não passava. A moça entendeu e procurar em função da direção que recebeu do suposto jovem. Foi até o Golfo 2, na rua, com o nome da irmã. Só que ela bate a porta e encontra a filha, que é a sobrinha do senhor. Não, vim ter com o tio fulano. Tio fulano? Fulano já morreu há muito tempo. Ele morreu há 2 anos. Disse, não. Então tio é meu namorado.
Eu ainda estava com ele há 2 semanas atrás. Como está com o telefone ligado, então vim para aqui para saber se vocês têm novidade dele. Disse, já morreu muito tempo. Não, não pode. Aquilo era uma discussão entre a menina e a senhora. Só que a menina anota o número da senhora. Então, quando a minha mãe vir, vou lhe explicar e vamos ligar para ti. A mãe aparece e liga. Aquilo era, não, meu irmão, a moça tinha que sair lá no desvio da Barra para vir aonde? Aqui a Golfo 2. Disse que estava pegando as fotografias. Essa aqui, porque se é mesmo essa aqui. Mesmo aqui. Foram vasculhando as fotografias. Até ele na caixa fizeram fotografia. Tá, ele mostrava aqui. Meu irmão já morreu há muito tempo. Ela duvida, não pode, não pode. E ele ao sair dali para o desvio da Barra, já a cabeça não começou a bater bem. Princípio de maluquice. Começou a ser tipo louca. A ver coisas. E nós tínhamos que orar com ela. Tínhamos que orar e repreender esses espíritos. Por isso é que eu sempre tenho dito a jovens, mulheres, há muita fome, mas devemos permanecer somente no propósito de Deus. O que Deus quer para conosco? Qual é a sua missão na terra? Por que Deus me chamou? Me chamou com que finalidade? É para a expansão do reino. Não consultemos outras coisas, senão amanhã isso vai se repercutir, vai nos seguir. E vamos começar a entregar nossas famílias, nossos filhos e as nossas esposas. E eu tenho dito, a minha conversão